atividade de alfabetização, a gente tem que colocar em prática os 7 princípios do neurocientista Stanislas Dehaene. O primeiro princípio, ensino explícito do código alfabético. Essa é a letra D, hein? Ela se chama D, mas o som dela é D. Palavras que começam com D. Dado, dia. Segundo, progressão racional. Deve haver uma ordem lógica na aprendizagem. É do mais simples para o mais complexo. O que é mais complexo, gente? Ler ou escrever? É claro que escrever, porque para a criança escrever, ela já tem que saber ler. O escrever envolve muitas outras coisas, a habilidade motora, que também precisa ser treinada numa ordem lógica, num passo a passo. Número 3, aprendizagem ativa, que associa leitura e escrita. São eficientes as atividades de leitura e composição de palavras à mão diariamente. É necessário que a criança pratique a leitura e pratique a escrita, sim, senhora. Número 4, transferência do explícito ao implícito. Então, é o treino diário para levar a leitura automática, liberando, então, o cérebro para refletir sobre o sentido do texto. 5, escolha racional de exemplos e exercício. Escolher palavras com fonemas e grafemas já ensinados. Não apresentar palavras com erros ou mal escritas. Fazer diferença entre o nome da letra e o seu som. Fala que é o F e faz o som, tá? Porque a criança, F com A, não é Fá, é F-A, F-A. Agora, com A é Fá. Aí sim. Ter variedade de exemplos e exercícios. Ai, Rô, tô amando, mas eu não tenho muita variedade, mas eu tenho. Porque o quê? Eu uso o quê? A música. E a música a gente tem o quê? 1000 possibilidades, tá? Por isso que é tudo de bom juntar a música e a abordagem fônica. Número 6, compromisso ativo, atenção e prazer. Esses 3 fatores determinam a velocidade da aprendizagem. Aqui nós temos um problema. Já recebi comentários do tipo assim: ai, você fica falando de ludicidade, brincar, diversão na aprendizagem. A vida é muito séria. Na hora de estudar, tem que sentar na cadeira e fazer. O que Platão disse? Sempre falo aqui. As crianças devem aprender como se estivessem brincando. Por quê? Quando ela brinca, ela libera um hormônio muito simples, que todo mundo tem, que todo mundo ama, que é a dopamina. Quando a criança ela está aprendendo, ela está lá no celular, jogando um jogo que ela ama, a atenção dela está toda focada ali. Ai, meu criança autista não concentra, mas ele concentra no joguinho, porque é o joguinho da dopamina, para ele libera a dopamina, ele fica concentrado, focado, ele não escuta mais nada, ele fica só no jogo. Não só criança autista, qualquer criança. Ai, a minha filha ama aquele programinha. Ela tá na TV, quando liga a TV, ela não escuta mais nada. Por quê? Porque ela está super concentrada ali. Ela está o quê? Dopamina, o corpo dela tá liberando o hormônio do prazer. Por que a gente não pode fazer o corpinho da criança liberar esse hormônio quando a gente está ensinando? A aprendizagem, ela deve ser lúdica, divertida, gostosa, prazerosa. Tem que ser, minha gente. Até você que é um adulto, se você for para a faculdade, se você for fazer um curso, que aí você pega aquele professor, e eu já tive muitos, tá? Que fica assim, ó, porque a correspondência entre os sons e as letras, ela deve ser... Nossa, que sono, gente! Agora, quando você pega um professor que fala assim, gente, é isso mesmo, né? Que ele te coloca um gás, que ele chama a tua atenção, que ele fala uma piada entre uma coisa e outra, você vai ficar focado nele. Então, por que a gente acha que com a criança tem que ser diferente? Ela tem que ficar sentadinha na cadeira lá, fazendo a lição. Não! A gente tem que ter estratégias para que a gente entregue para essa criança um ensino onde essa criança esteja em atividade, ela esteja ativa, ela está fazendo junto, ela está se movimentando, ela está conectada com você, educador. E o último e 7º princípio, adaptação ao nível da criança. É necessário identificar regularmente em que nível a criança está, a fim de melhor escolher os exercícios que a fazem progredir. Por isso que eu sou
totalmente contra uma metodologia que começa com a criança escrevendo. Essa criança, ela não tem nenhuma base para ela já começar escrevendo, mesmo que seja o nome dela, ela não tem nenhuma base para ficar lá fazendo cópia. Então, aqui nós estamos falando de adaptar ao nível da criança, você avalia a criança, o que ela precisa. Ai, meu filho não sabe ainda nem escrever o nome, não sabe nenhuma letra, mas o seu filho, ele escuta bem? Ele tem uma escuta atenta, ele tem uma boa memória de trabalho, você fala 2 palavras para ele, você pergunta daqui 2 minutos, ele consegue reproduzir? Não! Então você tem que partir daí. É começar lá de trás. É uma progressão racional de aprendizagem que envolve, então, você adaptar esse conteúdo ao nível que a criança está. Se a criança não tem atenção, se a criança não tem escuta, se a criança não tem vocabulário, pouco importa a hora que você vai ensinar as letras, o nome dela. Você tem que se preocupar, então, com o anterior a isso e treinar isso. Esse, então, são os 7 princípios, segundo Stanislas Dehaene, matemático, neurocientista que domina aí ciência da leitura.